Bem-vindos ao canal Entre Deus e Eu. Que Deus abençoe. Algumas vezes a vida aperta tanto que parece que tudo vai acabar. Você olha ao redor e não vê saída. O caminho está escuro, a força esgotada. Mas se existe 1% de chance, você luta. Se ainda há um sopro de ar nos seus pulmões, uma fagulha de esperança no seu coração, um sussurro dizendo: ainda não acabou. Então a verdade é: ainda não acabou. Você não precisa esperar os 100% para se levantar. Não precisa ter tudo resolvido, tudo claro, tudo certo. Você só precisa crer de novo, mesmo que com os olhos cheios de lágrimas. Você só precisa dar um passo, mesmo que com medo. Deus não age quando tudo está perfeito. Ele age quando você crê, mesmo sem ver. Hoje eu oro por você que está cansado, que está em silêncio, que pensa em desistir. Que a sua fé seja maior que a sua dúvida. Que mesmo sem força, você diga: Senhor, ainda estou aqui. Escreva nos comentários: ainda estou aqui, Senhor. Vamos orar juntos. Muitos estão esperando um sinal, esperando que tudo esteja certo, que alguém diga que vai dar certo, esperando a confirmação do mundo, a aprovação das pessoas, a certeza dos números. Mas os que vencem, os que fazem história, não esperam garantias. Eles se movem quando tudo ainda é incerto. Eles oram enquanto o mundo grita: você está perdendo tempo. Eles continuam caminhando quando o chão parece sumir. E sabe por quê? Porque dentro deles ainda existe 1%, um pequeno ponto de luz que diz: eu não sei como, mas eu não vou parar aqui. Hoje eu oro para que esse 1% dentro de você se levante com força. Que esse 1% acenda o restante da sua alma. Que o Espírito Santo sopre sobre você vida nova, coragem nova, visão nova. Escreva nos comentários: eu não vou parar aqui. Essa é a sua resposta de fé. Você já parou para pensar quantos sonhos morreram porque alguém esperou por um sinal que nunca veio? Quantos dons foram enterrados porque ninguém aplaudiu? Talvez você esteja nesse lugar agora, cansado, invisível, sozinho. Mas Deus está vendo. Ele vê o que ninguém vê. Ele vê quando você ora, mesmo cansado. Ele vê quando você se levanta, mesmo sem vontade. Ele vê quando você continua acreditando, mesmo sem resultado visível. Hoje eu oro por você que continua, mesmo sem plateia. Que levanta, mesmo sem ânimo. Que luta, mesmo sem garantia. Essa fé silenciosa, essa persistência sagrada, está escrevendo um testemunho que ainda vai impactar vidas. Escreva nos comentários: Deus está vendo. Essa é a sua declaração de confiança. Não se engane. A verdadeira fé não é sempre barulhenta. Às vezes ela se parece com um sussurro, um levantar da cama em dias nublados, um amém murmurado com lágrimas, um passo, mesmo com o coração partido. Não é todo mundo que vai entender esse tipo de força, mas Deus entende. Deus honra quem continua mesmo cansado. Ele sustenta quem caminha mesmo em silêncio. E Ele recompensa aqueles que decidem lutar mesmo com apenas 1% de fé restante. Hoje, se for só um fio de esperança que você tem, é o suficiente para Deus agir. Ele não precisa de muito, Ele só precisa de um coração disposto. E se o seu ainda está batendo, então ainda tem propósito. Escreva nos comentários: ainda tem propósito. Deixe esse versículo da sua alma ecoar nas alturas. Muita gente só vai enxergar você quando chegar a vitória. Vão dizer que foi sorte, que foi rápido, que foi fácil, mas Deus conhece a jornada inteira. Ele viu cada lágrima que você secou em silêncio.
Ele ouviu cada oração sussurrada com dor. Ele contou cada passo que você deu quando tudo dizia para parar. O mundo aplaude o palco, mas Deus honra o deserto. Hoje eu oro por você que está no processo, no meio do vale, no tempo da espera. Que Deus fortaleça a sua fé em meio à incerteza. Que Ele seja seu sustento quando ninguém aplaudir. Que Ele seja seu abrigo quando tudo parecer desabar. Escreva nos comentários: eu confio no processo de Deus. Sua fé não é invisível para o céu. A verdade é que muitos param no quase. Quase venceram, quase romperam, quase viveram o propósito, mas deixaram o medo gritar mais alto que a fé. Hoje, se tudo o que você tem é aquele 1% de força, proteja isso. Alimente isso. Porque é ali que Deus faz milagres. A grandeza não nasce no conforto. Ela nasce quando você diz: eu vou continuar, mesmo sem ver. Eu vou confiar, mesmo sem entender. Essa é a força que o céu reconhece. A força que constrói destinos, que quebra ciclos, que muda gerações. Hoje eu oro para que você continue, mesmo em lágrimas. Que você se levante, mesmo que devagar. Porque quem continua, mesmo quebrado, recebe cura onde ninguém mais vê. Escreva nos comentários: eu vou continuar. E que essa decisão, ela marque um novo capítulo da sua jornada com Deus. Você não precisa de um palco para ser fiel. Você não precisa de plateia para ser constante. O que você precisa é de um coração que diz: mesmo que ninguém veja, eu vou permanecer. Porque a recompensa não vem da multidão, vem do céu. E o céu voa, que você faz em silêncio. Vê quando você diz amém mesmo com a alma cansada. Vê quando você ora sem palavras, só com suspiros. Vê quando você luta por um sonho que ninguém mais acredita. Deus não está esperando sua perfeição. Ele está esperando sua perseverança. Hoje eu oro para que você sinta o socorro dele, aí onde está. Que o Espírito Santo renove a sua mente, acalme seu coração e traga direção. Você não está sozinho. Você não foi esquecido. Escreva nos comentários: Deus me sustenta. Essa é a sua oração de confiança no meio da batalha. O inimigo quer que você se concentre no que está faltando. Falta de apoio, falta de recursos, falta de força. Mas Deus quer te lembrar hoje: o que você carrega por dentro é maior do que tudo isso. Você tem um chamado, você tem um propósito. E mesmo se tudo ao seu redor disser pare, a voz dele em você continua dizendo: vai. Você não precisa de garantias humanas para andar por fé. Você só precisa lembrar quem te chamou. E se foi Deus quem te chamou, Ele vai sustentar até o fim. Hoje eu oro para que você volte a enxergar o que já tem a fé que ainda queima, a visão que ainda pulsa, a força que ainda resiste. Escreva nos comentários: eu carrego o que preciso. E que essa confissão alimente a sua coragem. Você não precisa da aprovação das pessoas para seguir o plano de Deus. Você não precisa esperar que todos entendam, concordem ou acompanhem. Você só precisa obedecer, mesmo que em silêncio. Porque a fé verdadeira não espera reconhecimento. Ela responde ao chamado. Deus tem visto o seu esforço no escondido. Ele tem contado as vezes em que você quis parar, mas continuou. E isso não passa despercebido. Ele honra os que permanecem, mesmo sem palmas, mesmo sem holofotes, mas com propósito. Hoje eu oro para que a sua jornada não seja medida pelo barulho ao redor, mas pela paz
dentro do seu coração. Que você continue, mesmo quando tudo for contra, porque o céu já está trabalhando por cada passo de fé que você tem dado. Escreva nos comentários. Minha fé anda, mesmo em silêncio. Essa é a linguagem dos que caminham com Deus. Você não precisa de 100% de certeza para continuar. Você só precisa de um coração que diz: eu ainda creio. Hoje Deus está te chamando para voltar a crer de verdade. Não nos seus próprios méritos, mas no plano dele. Não no que os outros veem, mas no que ele já colocou dentro de você. A fé não é ausência de luta. É a escolha de continuar mesmo dentro da guerra. E se você ainda está aqui, então o céu ainda está em movimento a seu favor. Hoje, eu oro que Deus renove sua esperança, que Ele te fortaleça por dentro, que você sinta a presença dEle como um abraço no meio da tempestade. E que a partir de hoje, você lute com coragem, porque a sua vitória já começou no exato momento em que você decidiu não desistir. Escreva nos comentários: ainda creio, e que essa seja a sua resposta ao chamado de Deus. Se inscreva no canal, queridos, para receber o vídeo de amanhã. E que Deus te abençoe. Abençoe seu lar, abençoe sua família, abençoe seu emprego. E não se esqueça, Deus tem pão do céu para você todos os dias. Por isso volte amanhã para ouvirmos a palavra do dia. Que Deus te abençoe. Até amanhã. E volte amanhã para ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até amanhã.